assunto é na Band News FM. 9h58, Murilo Rocha por aqui. Bom dia, Sinine. Bom dia, Luciana. Bom dia, ouvinte da Band News. Muito bom dia, corte no cabelo. Opa, corte no cabelo. E na barba, principalmente, né? Parabéns. Chegando no Natal, antes que eles me chamem para algum frila de Papai Noel com a barba branca. Agora o seguinte, primeiro agradecer ao nosso ouvinte pelo envio da foto branco. Aí. E é absurdo, né? Realmente está impedindo aí que a árvore receba água, né? Deixa geralmente aquele canteiro aberto para poder ter permeabilidade, para a água poder correr para o solo ali. Com certeza devia estar dando formiga, algum problema ali, algum gênio achou por bom concretar ali a raiz da árvore. Agora, Sininho, Luciano ouvinte, queria falar, né, cada vez mais a gente fica sabendo aí dos detalhes, né? Ontem a Polícia Federal tirou o sigilo do inquérito, né? Na verdade o STF tirou o inquérito da Polícia Federal que investiga aí os atos golpistas. A gente não tem que ter o menor pudor de falar, porque agora, né, estão comprovados os atos golpistas aí que ocorreram no Brasil no final de 2022, início de 2023, que ainda bem não deram certo, né? Não se concretizaram, mas houve toda uma preparação, né? Para que fosse anuladas as eleições, para que fosse formada uma junta militar, enfim, Bolsonaro fora do país, depois seria chamado de volta para assumir a presidência. Tudo isso agora está sendo revelado em detalhes, trocas de e-mails, muitas mensagens de WhatsApp, minutas, né, de golpe, enfim, uma série aí de evidências. E ontem a gente teve acesso a esse inquérito e lógico que Minas Gerais não poderia ficar de fora quando a gente lá estava, né, passando os olhos nesse inquérito de 800 páginas da Polícia Federal, muitas evidências do que se planejava fazer, né? E como disse meu ouvinte um dia desse, que eu falei que eles eram trapalhões e tal, minimizei, ela falou que não, que a gente não pode minimizar, ela está certíssima. Eles tinham tudo muito certo e por pouco, viu, gente? Por muito pouco a gente não viveu um golpe efetivo aqui no Brasil. Se ia dar certo, se ia durar ou não, não sabemos, mas estava tudo pronto para dar esse golpe e parece aí que, não é parece não, os comandantes do Exército e da Aeronáutica não concordaram, né? Parte aí do Exército e da Aeronáutica não concordaram em aderir a esse plano, e esse foi um dos freios para que essa intentona golpista aí não fosse concretizada final de 22, início de 23. Mas eu queria puxar aqui para o dado de Minas, que no inquérito tem um padre que inclusive fez uma oração pro golpe, um padre lá de Osasco, em São Paulo, ele fez uma oração pro golpe e tal. É o padre José Eduardo de Oliveira, né? Ele é um dos 37 indiciados pela Polícia Federal. E o curioso, gente, é que esse padre, ele enviou um e-mail para uma juíza aqui de Minas Gerais, né? A juíza Andréia Barcelos Ferreira Camargo Faria. A Polícia Federal está lá no inquérito que esse padre de Osasco enviou um e-mail para essa juíza. E nesse e-mail, era um artigo com considerações jurídicas acerca do artigo 142 da Constituição, que é aquele artigo que fala das possibilidades de intervenção militar no país. Ou seja, ele estava enviando para essa juíza mineira um artigo com considerações sobre a possibilidade de intervenção militar. Detalhe, a juíza não é indiciada, tá, pela Polícia Federal nesse inquérito. Só o nome dela está citado no inquérito como alguém que recebeu o e-mail deste indiciado, esse padre, né? Um padre que fez uma oração para o golpe. E ele enviou esse artigo pedindo considerações jurídicas aí para a juíza. Quando foi interrogado, o padre não explicou o porquê que enviou esse e-mail para a magistrada mineira, para essa juíza aqui, a juíza Andréia Barcelos Ferreira Camargo Faria. Ele não explicou. Segundo ele enviou para várias pessoas do direito, para análise de várias pessoas do direito. E a polícia não se aprofundou aí no caso da juíza, não ouviu a juíza, não a indiciou, e nem o TJ aqui de Minas também, parece, nem sei se ele sabia disso, mas eu acho que diante desses fatos, aí é minha opinião, acho que o TJ de Minas aqui, através da sua corregedoria, devia chamar a juíza para entender o porquê, né? Porque nós estamos falando de algo muito grave. Estamos falando de uma tentativa de golpe que existiu no país. Até para a juíza poder se explicar, porque o nome dela foi citado. Ela falou, olha, esse maluco aí eu nem sei porque ele mandou esse e-mail. Não conheço essa figura. Para poder entender qual que era aí, né? Por que esse
esse rapaz, esse padre do interior de São Paulo, que participou da articulação, está indiciado nesse golpe, por que ele calhou de mandar um e-mail para uma juíza aqui do Tribunal de Justiça de Minas Gerais? Por que será? Né? Com um artigo que, com análise jurídica sobre o artigo 142 da Constituição, que é o que fala de intervenção militar, os casos que pode ocorrer intervenção militar, né? Que era um dos argumentos que os golpistas queriam, era usar esse artigo 142 da Constituição para validar o golpe, para falar que era necessário uma intervenção militar no país, que as eleições tinham sido fraudadas e tal. Esse era o embasamento teórico e jurídico que eles queriam usar no golpe. Então, a gente tem que entender por que ele calhou dele enviar para essa justiça aqui. A Polícia Federal, a tudo indica, não vai aprofundar essa investigação. Ela cita esse e-mail, ouviu o padre sobre o envio desse e-mail, ele falou que enviou para várias pessoas aí do direito, não comprometeu a juíza em nada, e parece que a Polícia Federal não chegou nem a escutar, a juíza só cita ela neste trecho. Mas eu acho que caberia ao tribunal, até para a juíza ter o direito de se defender, porque o nome dela está circulando aí em reportagens desde ontem, né, desde que foi levantado o sigilo sobre esse inquérito, o nome da juíza tem circulado, e dá a impressão, quando você vê ali que um golpista mandou esse e-mail para ela, né, a gente acaba fazendo aí uma indução talvez equivocada, que a juíza pode ter alguma relação, que ela opinou sobre aquele artigo, que ele queria a opinião dela, se aquilo era legal, criar uma consultoria jurídica, se aquilo era bom mesmo, tal. Então, até para ela poder falar, olha, não tenho a menor ideia porque que esse cara me enviou. Então, acho que aí seria uma oportunidade. Parece que ela é da comarca de Divinópolis, tá? Essa juíza. Então, fica aí, mas é impressionante como tudo sempre esbarra aqui em Minas Gerais de alguma forma, né? Claro, temos vários personagens mineiros, né? O general Braga Neto, por exemplo, que era o vice do Bolsonaro quando foi candidato à reeleição, ele é mineiro, né? O Braga Neto é aqui. E ele é um dos cabeças, ao que tudo indica, aí, pela investigação da Polícia Federal, pelo inquérito, ele é um dos cabeças aí dessa tentativa de golpe. Era quem estava presente em mais de um núcleo militar, vários núcleos aí de articulação dessa tentativa de golpe. O Braga Neto, que é mineiro, apesar de fez a carreira dele militar fora daqui, mas enfim, é daqui de Belo Horizonte, está diretamente envolvido, e agora também o nome dessa juíza, lembrando que ela não é indiciada, tá, gente? Ela só foi citada como destinatária deste e-mail enviado por um dos golpistas aí indiciados pela Polícia Federal. Então, só queria fazer aqui esse registro. Né, você já entrou nas redes sociais do padre? Gravidade do fato. Não. Depois você entra, muitos conhecidos estão seguindo esse padre. Ah, é? Mas eu acredito que agora é por motivo de... Não. Não, E tem impostos curiosos? Assim. Depois você vai lá, dá uma olhada. Você é ouvinte também, vai lá, dá uma olhadinha. Vou até repetir o nome do padre aqui para vocês poderem segui-lo. Padre José Eduardo de Oliveira e Silva. Tá? O padre chamado Padre Golpista. O padre golpista, um dos 37 indiciados pela Polícia Federal na tentativa aí de golpe, né? Que é crime, viu, gente? Muita gente está comparando com homicídio, falar que se você só planeja um homicídio e não executa, tem muita gente falando, isso não é crime, não é mesmo, tá? Eu falo para o Luciano aqui, vamos matar a Ciline amanhã aqui. Nossa isso senhora. Não é um crime por si só, né? Não é um crime. O planejamento de homicídio não é. Agora, o planejamento de um atentado contra o Estado de Direito Democrático é considerado crime, né? Um golpe contra o Estado, contra a democracia, né? A conspiração aí é considerada crime. Só para deixar isso claro aí, porque tem muita gente usando essa coisa comparando com esse homicídio, né? Que você querer matar alguém não é um crime, tá? Mas você conspirar, articular, formar um grupo e conspirar para a realização de um golpe contra o Estado Democrático de Direito é sim considerado um crime.